palavra de Deus apresenta no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, um conceito de selamento dos filhos de Deus. Veja o que diz o verso. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo está falando que os crentes, os fiéis a Deus, vão ser selados para o dia da redenção. Selados pelo Espírito Santo. Mas vamos pensar nas características de um selo. Para que serve um selo? Um selo serve para mostrar a autenticidade, mostrar que determinado documento ou determinado objeto é autêntico. Ele serve também para mostrar a propriedade, mostrar de quem é aquele objeto, de quem é aquele documento. Um selo também serve para identificar a filiação a uma igreja, a filiação a um partido político, a um clube de futebol, um símbolo, um sinal. Também serve para demonstrar autoridade. Coloca-se um selo para mostrar que aquele lugar ou aquela região, aquele documento, aquele objeto é de propriedade de uma autoridade. O selo de Deus está integrado na sua lei. Veja profeta Isaías, capítulo 8, 16. Guarde o mandamento com cuidado e sele a lei no coração dos meus discípulos. Selar a lei de Deus deve ser selada no coração dos seus discípulos. O sábado é um sinal, é uma marca de Deus, um selo. No mandamento do sábado, estou lendo um parágrafo da nossa lição. No mandamento do sábado, há 3 elementos que caracterizam um selo autêntico. Primeiro é o nome daquele a quem o selo pertence. Diz o Senhor Deus. Mais ainda, o seu título, aquele que fez. O Senhor Deus é o Criador. Portanto, o selo do sábado é o selo do Senhor Deus que fez. E qual o território? Qual é o território desse selo? Os selos, em geral, são de determinados países, cada país tem o seu conjunto de selos. Mas esse daí, o selo do Senhor Deus, o selo daquele que fez, é os céus, a terra e tudo o mar que neles há. Esse é o território do selo de Deus. O selo de Deus, o sábado, no tempo, ele representa, então, a autoridade de Deus, a propriedade de Deus, a criação de Deus. Mais ainda, irmãos, a Bíblia algumas vezes chama o selo de sinal. Usa o termo sinal ou selo. As duas palavras são intercambiáveis. Como sinal ou selo de Deus no centro da lei divina, o sábado está no centro do conflito final em torno da adoração. Veja o texto de Ezequiel 20, capítulo 12, Ezequiel 20, versos 12 e 20, citados na nossa lição, falando sobre o selo de Deus. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Porque o sábado foi dado como sinal identificador do povo de Deus. Ainda o verso 20, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o Senhor nos deu o sábado para que servisse de sinal identificador entre o seu povo e o seu proprietário, o seu Criador, o seu Redentor. Este selo, esse testemunho, está citado em Apocalipse 12, 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Conforme o texto de Isaías que lemos, guarde os mandamentos com cuidado e cele a lei no coração dos discípulos. Veja, irmãos, como é esse selo de Deus, onde vai ser colocado esse selo de Deus. Apocalipse 7, 1 a 3 e 14, 1. Vai ser colocado na testa. Na testa dos filhos de Deus eles receberão esse selo. Mas será uma marca? Será uma tatuagem? Será alguma coisa assim? Não, irmãos. Vai ser o entendimento no cérebro dos filhos de Deus. Na mente dos filhos de Deus, o entendimento, a convicção de que são filhos de Deus, de que são leais a Deus e que devem obedecer a Deus,
devem adorar a Deus. Outro selo que a Bíblia fala, outra marca, ou selo, ou sinal, é o sinal da besta, que vai ser colocado na testa ou na mão. Por que na testa ou na mão, irmãos? Porque o selo de Deus somente na testa e o selo desse poder antagônico a Deus, da besta, na testa ou na mão. Na testa pela mesma razão, irmãos, daqueles que vão ter o selo de Deus na testa. Porque vai ser a convicção, vai ser o entendimento intelectual, o assentimento de que o poder da besta deve ser adorado. E por que na mão? Porque muitos vão receber esse selo não por uma aceitação intelectual, mas simplesmente por uma aceitação prática, uma conveniência. Vamos obedecer, todos estão obedecendo, então também vamos obedecer. Vou ler ainda outro parágrafo da lição. O selo de Deus é colocado na testa, que é um símbolo da mente e representa uma decisão consciente. A marca da besta é recebida na testa ou na mão, indicando que as pessoas estão convencidas mentalmente e, por escolha própria, aceitam as mentiras de Satanás, ou como alternativa, consentem com a falsa adoração para evitar a morte. Veja então, irmãos, o selo de Deus e o selo desse poder antagônico a Deus, o selo da besta. Qual selo é que nós vamos receber? Para qual selo nós estamos nos preparando? Sermos selados pelo Espírito Santo ou sermos selados pela besta do Apocalipse? Como é que nós podemos nos preparar para receber o selo de Deus, para sermos selados pelo Espírito Santo? Fidelidade diária, lealdade, honra, um temor reverente e o estudo da palavra de Deus. O selo do Espírito Santo. É esse que queremos receber, irmãos. Queremos ser selados, estarmos selados para irmos para o céu, selados para o dia da redenção, como diz o texto do apóstolo Paulo, o primeiro texto que lemos hoje. Eu quero estar selado para o dia da redenção. Eu quero que cada um de nós esteja selados para o dia da redenção. Portanto, irmãos, vamos nos aplicar em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, estudar a palavra de Deus, sermos leais, adorarmos a Deus, adorarmos aquele que é o Criador do céu e da terra, observarmos o seu sábado. Por quê? Porque o sábado mostra que Deus é o Criador. O Salmo diz assim: lembra-te do dia do sábado para separá-lo para atividades santas. Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que neles há. E abençoou o Senhor, descansou o Senhor, abençoou e santificou o dia do sábado, o sábado do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que a gente, no momento oportuno, possamos receber o selamento, mas o selamento que nos leva para a redenção, o selamento que nos leva para a vida eterna, o selamento do Espírito Santo.